Quero falar com você um pouquinho sobre Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o título desse capítulo é muito importante, que ele diz: façamos o que é bom no tempo oportuno. E quando é o tempo oportuno? O tempo oportuno é o tempo agora. Porque o depois não nos pertence. Então nós devemos fazer tudo o que é bom enquanto podemos. Quando é que nós podemos? Quando há respiração na nossa boca, na nossa garganta. Porque depois não tem tempo para mais nada. Temos que tomar muito cuidado com as influências do mundo e focarmos na palavra do Senhor. Lançar o teu pão sobre as águas significa, o pão aqui é pão espiritual. Estamos falando do pão espiritual, de tudo aquilo que nós podemos fazer. Quando somos chamados pelo Senhor e obedecemos o seu chamado, é fazer tudo o que vier à nossa mão para fazer na obra do Senhor, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, desenvolvendo os dons espirituais que o Senhor nos deu. Porque para cada um que o Senhor chama, Ele dá dons. Aí cabe a nós exercitar esses dons, colocar esses dons em prática, a serviço do reino. Porque todos nós temos o compromisso de ajudar o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Falando de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, desde o dia que nós somos chamados à conversão. E tudo aquilo que Ele tem feito, nós devemos testemunhar, falar para as outras pessoas sobre a palavra dEle, trazer elas ao desejo de querer conhecer, de querer estar vivendo isso, participando numa igreja, vivendo ativamente, com alegria, com prazer no coração e se colocando à disposição. Nós devemos nos colocar à disposição para tudo aquilo que precisarem de nós. Se tem dom de orar, ore mais. Se de louvar, louve mais. De pregar, pregue mais. Onde quer que for, que aparecer para você fazer uma boa ação, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra para alguém que está em dificuldade, ajudar. E ajudar em qualquer atividade na casa de Deus, ou ajudar uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, às vezes espiritual, às vezes financeiramente mesmo, né? Ajudar a encaminhar essa pessoa para algo que possa tirar ela desta situação. Tudo o que você fizer na obra do Senhor, de acordo com a sua palavra, é lançar o teu pão sobre as águas. Não só na obra do Senhor, mas uma ajuda que você dá para um vizinho, uma pessoa que às vezes está triste, angustiada, está pensando até em coisas ruins, você levar uma palavra de conforto, você se dispor a ouvir o que é que ela tem para dizer, pedir o discernimento de Deus para dar uma palavra amiga, uma palavra de carinho para aquela pessoa. Nunca devemos deixar ninguém assim que está em situação difícil sem levar uma palavra de conforto, sem abordar uma palavra através da Bíblia Sagrada e falar para essa pessoa
porque tem tantas maravilhas que o Senhor Jesus fez que nós podemos apresentar. Tem tanta coisa que nós podemos apresentar, alguma coisa para tirar a pessoa dessa situação de, às vezes, de risco, de depressão, de tristeza, de angústia. Depois de muitos dias, o acharás. Você pode perguntar como assim? Lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás? Tudo que você faz em benefício do outro, em benefício das coisas de Deus, em benefício da igreja, você vai receber. Porque são as recompensas, lançar o pão sobre as águas depois de muitos dias o acharás, são as recompensas que recebemos do Senhor multiplicadas. Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele vai muito mais além do que pedimos ou pensamos ou sequer podemos imaginar. Nosso Deus, ele é um Deus que vai além do impossível. Muitas vezes estamos vivendo uma situação difícil, às vezes uma enfermidade, um problema grave na família, uma situação complicada, e esquecemos que nós temos um Deus que é o Deus do impossível, que Ele pode todas as coisas. E eu não falo só para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Muitas vezes uma pessoa está dentro da igreja, ela se diz convertida, mas em qualquer situação ela entra em desespero. Já aconteceu muito comigo isso, mas eu venho há muito tempo apresentando para o Senhor, colocando para o Senhor, porque quando nós apresentamos tudo para o Senhor e confiamos nele, tudo aquilo que nós fizer volta para nós multiplicado. Nós vamos achar o bem, todo o bem que nós fizer, nós vamos achar, receber multiplicado pelo Senhor. Porque o nosso Deus, ele é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Muitas vezes nós não somos merecedores da sua bondade. Não somos merecedores, mas ele é um Deus misericordioso. Misericordioso é um Deus que perdoa quando apresentamos o nosso coração arrependido, porque errar, todos nós erramos. Mas o importante é reconhecer o erro, nos arrepender e pedir perdão para o Senhor, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. E tudo isso, todas essas decisões, essas coisas, tudo isso é lançar o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Isso é muito maravilhoso. O nosso Deus, ele está sempre pronto a olhar os nossos feitos, ele vê tudo que nós fizemos, e ele é um Deus recompensador. Amém, queridos? Quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Rei, meu Senhor, o Senhor que é o dono das nossas vidas, Senhor. O Senhor que conhece os pensamentos o mais profundo, Pai. O Senhor sabe quando nós fizemos algo por amor ou por interesse. O Senhor conhece o profundo do nosso coração, porque o Senhor, ninguém pode enganar. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe discernir até uma das juntas e medulas, o Senhor sabe discernir tudo. Então, do Senhor nada podemos esconder. Pai querido, Pai amado, olha, Senhor, olha o coração dos teus filhos, todas essas pessoas, Senhor, que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra, Pai, que possa ir de encontro ao coração delas, Pai. Se até aqui elas têm feito algo por interesse, para interesse próprio, para querer aparecer, que elas venham mudar, que elas coloquem o coração delas em tudo aquilo que elas vão fazer, tanto na obra do Senhor, como no dia a dia, em sua própria casa, pelo bem-estar da família. Tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer de coração sincero, como para o Senhor. Tudo isso é lançar o nosso pão sobre as águas.
Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Dá força e graça, Senhor, para essas pessoas, Pai, que acabaram de assistir ou ouvir esse vídeo. Que elas coloquem o coração delas à sua disposição, Pai. Que elas lancem o pão delas sobre as águas. Porque não existe ninguém de nós, Senhor, que é tão pobre, tão miserável, tão necessitado que não tem algo a oferecer. E quando oferecemos, Senhor, algo de coração, é lançar o nosso pão sobre as águas. E o Senhor recebe e nos devolve multiplicado. Então abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas que ainda não têm exercitado, Pai, fazer o bem, Pai. Que elas se disponham a fazer o bem, a lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias elas acharão multiplicado pelas mãos do Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, para todo o sempre. Amém, queridos?